hoje é 2 de setembro. 2 de setembro iniciamos, né, o mês do Setembro Amarelo, onde é dedicado ao combate e à prevenção ao suicídio, mas também está ligado à questão da saúde mental, né? E uma forma também da gente se informar mais sobre depressão, sobre ansiedade. E a gente fez essa semana a leitura do pequeno resumo do Viver é a Melhor Opção, de André Trigueiro, para esse café literário. Então, a nossa escola Eren Desembargador José Neves agradece a presença de todos, e nós vamos começar já fazendo destaque de uma de um dos trechos do livro Viver é a Melhor Opção, com a professora Amanda de Albuquerque. Eu vou fazer a leitura, aí eu vou aqui desligar minha câmera, aí logo após eu já ligo novamente a câmera. O nome do livro Efeito de Dominó. É bastante provável que a maior parte das informações exposta até aqui seja desconhecida pela maioria das pessoas, mesmo daquelas que se julgam bem informadas. Pelo menos era para mim quando acessei pela primeira vez, me senti até incomodado pelo fato de ser jornalista e vivendo no mundo de informação, ignorar esses dados. Mas já há uma explicação para isso. O suicídio é um tabu, um assunto invariável ausente, sobre o qual preferimos não falar. Nem os números oficiais mostrados anteriormente parecem ter força suficiente para modificar na área de saúde, prevenção se faz com informação. Isso também vale para o suicídio. Para modificar esse quadro, apesar da gravidade de situação e dos incalculáveis transtornos causados pelo elevado número de casos, o suicídio está fora do radar de governarmos da sociedade. Então, esse trecho, né, que eu li, né, do livro, né, que é a realidade que nós enfrentamos, né? Às vezes o suicídio, né, nos leva a uma depressão profunda, né? Eu acho que as psicólogas que estão presentes, né, vai explicar melhor sobre isso, né? Eu vejo assim, muitos casos na escola, os alunos ele não se abre, né? Até mesmo no caso dos professores também. Aí, aí esse é um dos pontos que eu mais encontrei no livro, e é um assunto que ele não se fala muito nesse aspecto, porque você falar de um suicídio, você falar sobre depressão, né? Aí, a maioria das pessoas, né, eu vou especificar isso, né? Que a maioria das pessoas, elas acham assim que depressão é frescura, é isso, é aquilo, e não é. Né? Porque depressão é uma coisa séria e pode elevar à morte pelo caso de até a pessoa mesmo, né? Cometer um suicídio, porque nós não sabemos qual é o problema, qual é a situação que aquela pessoa tem enfrentado. Então, eu acho bastante bacana isso, que cada escola, ela tem, né, esse projeto de
o mês de setembro, o mês amarelo, não é? De ter palestra nas escolas, de incentivar os alunos que você pode sim vencer uma depressão. Não é um quadro assim, não chegar ao ponto de você se matar, não é? Porque parece que foi o ano passado, né, que a nossa ex-diretora, não é? Ana, a vice-diretora, nos contou que uma aluna ela estava se cortando, não é? Então, foi uma situação, né, que para a escola é bastante chocante você chamar uma aluna, né, e perceber, né, porque aquela aluna está vestindo manga comprida, porque aquela aluna tá se escondendo, está sentando no canto lá atrás, por que isso? Né? Então, a vice-diretora Ana chamou essa aluna, conversou e viu que ela estava realmente se cortando, porque ela estava enfrentando uma situação, né, bastante delicada na casa dela, e ela, às vezes, um adolescente não sabe conviver com aquele problema. Às vezes, nem o adulto sabe, imagina uma adolescente. O livro, né, de André Trigueiro, há um trecho que fala sobre o papel das mídias. Aí, e diz assim: de todos os casos de saúde pública no Brasil, o suicídio é certamente aquele que menos espaço ocupa nas mídias, na televisão, no rádio, no jornal, revista, sites, redes sociais e etc. Na maioria absoluta dos veículos de comunicação prevalece o entendimento de que certas notícias não devem ser veiculadas, né, diante da mídia. Então, e como abordar esse tema? Ainda também um dos trechos, né, do livro fala, além de falar do papel da mídia, né, de trazer essa informação e questionar o silêncio em torno do assunto, né, também tem uma parte que nos questiona quantas vidas poderiam ser salvas no Brasil se o tratamento dado ao suicídio na mídia fosse menos preconceituoso e dogmático. Outro questionamento também que o livro traz é o jeito, qual o jeito certo de falar de suicídio, né? Para uma comunidade, por exemplo, de adolescentes, como na escola era em Desembargador José Neves, ou como na escola Saturnino de Brito, né? É preciso que o assunto, né, deva ter certos cuidados, né? Primeiro, a questão de prevenir, né? Às vezes se fala, a mídia faz muita destaque no final, né? Na questão do suicídio, na morte, mas não fala em prevenção, né? Então, nesse livro, o André Trigueiro também traz um documento de prevenção do suicídio, que foi um manual dirigido aos profissionais de imprensa. Vou destacar uma das frases que tem: o silêncio em torno do assunto alimenta a passividade quando o momento deveria ser de ação. Né? E que ações seriam essas, né? Também quantas vidas poderiam ser salvas no Brasil se o tratamento dado ao suicídio na mídia fosse menos preconceituoso e dogmático. Outra parte também que é citada no livro é o jeito certo de falar sobre o suicídio. Então, ele dá aqui um manual e é, inclusive, utilizado pelos profissionais, foi enviado para os profissionais da comunicação. E também sobre os mitos em relação ao suicídio. E eu vou ler essa partezinha que diz assim:
onde a desinformação é grande, cria-se o ambiente perfeito para a proliferação de histórias sem fundamento que afastam as pessoas do conhecimento sério e responsável. Quando o assunto é suicídio, importa conhecer e divulgar as informações comprovadamente verdadeiras, que nos ajuda a compreender melhor o problema. Nesse sentido, segue alguns mitos que despertam a curiosidade do público e que foram compilados do relatório mencionado Prevenção do Suicídio, manual dirigido aos profissionais da imprensa. Um deles é cão que late não morde, é um mito. Quem só fica tentando suicídio não vai se matar realmente, é outro mito e outra fala popular. Falar sobre suicídio pode encorajá-lo, né? Pensar que vai encorajar alguém a tomar a decisão de suicídio, isso é um mito. Outro mito é somente doentes mentais ou clinicamente deprimidos fazem sérias tentativas de suicídio. Outro mito. Se uma pessoa já pensou seriamente em se matar, ela sempre será suicida. Isso também é outro mito. Outro mito é que o suicídio é um ato de covardia. Outro, pessoas que se matam não avisam a ninguém. É outro mito. Então, dentro ainda mais, no livro que você vai lendo, você vai encontrando outros mitos com relação ao suicídio pela falta de informação e também pelo o tabu de falar sobre isso. Então, eu gostaria que Ângela Oliveira pudesse falar um pouco para nós, como psicóloga, né, sobre a temática e sobre esse livro que diz que viver é a melhor opção. Boa tarde. Eu gostei muito com relação ao conteúdo do livro que vem trazendo nessa reflexão aí do Setembro Amarelo com relação à prevenção do suicídio. E assim, a gente como profissionais de saúde e com relação à categoria como psicólogos, a gente observa o sujeito chegando para a gente em um nível de muita dor, na verdade. Então, quando chega em nível, vamos dizer assim, de certas patologias, que eu digo que a gente tem que ter esse olhar para alguns tipos de diagnóstico, como principalmente nível de pessoas com tipos de bipolaridade, vamos dizer assim, que é um tipo de diagnóstico, que tem sujeitos que estão ali no momento de euforia e também está passando pelo momento de tristeza. Então, de repente, essa pessoa tem características mais fortes de que ele aconteça essa desistência da vida, né? Então, a gente precisa ter esse olhar para essas pessoas que chegam para a gente nesse nível e a gente precisa observar o todo, o que é essa desistência dessa vida, dessa pessoa, que ela vai dando esses indícios. Então, esse livro traz as formas com que o sujeito vai se apresentando também, né? Quais são, assim, as características mais presentes? O que a gente está vivenciando é uma mídia aí, que é o que passa, né? A ser o estado de felicidade contínua, né? A representação do estar feliz. Então, é muitas fotos, é lugares muito belos, certo? É um padrão de beleza correspondente. E o sujeito não está, muitas vezes, representando, né, aquele conteúdo ali. Ele está em um nível de sofrimento que é não falado, é sentido por ele. Então, quando é que acontece essa prevenção? Em nível que a gente está na escola e a gente está observando esses adolescentes. A gente está em constante contato com eles, feito a professora aí se colocou. Então, a gente consegue observar aquele aluno que está no processo de mutilação. Então, existe uma dor presente a ser trabalhada.
como também tem tantas outras características que o sujeito vai dando indícios da desistência. Esse autocuidado, que não vai acontecendo também. Então, tem vários fatores sociais que a gente precisa observar. É o isolamento. Então, quando a gente fala da depressão, do contexto das patologias, a gente precisa observar esse outro perto da gente. E com relação a toda essa vivência que a gente tem com os alunos, e falar de uma forma que esse livro traz também, de uma forma bem coerente, certo? A gente não pode trazer uma informação, vamos dizer assim, nível chocante. Não, a gente precisa falar sobre o assunto, sim, com leveza, porque é um dos fatores que não é falado muito na mídia, como o livro traz também, porque não é interessante, né, falar sobre, vamos dizer assim, o suicídio, que é a finalização pelo próprio sujeito, é o sujeito que finalizou a sua vida. Então, a gente precisa ir percebendo de que forma a gente vai levando esses conteúdos que precisa ser falado. Então, eu fiz, assim, rapidamente, hoje, um estudozinho e observei que existe hoje um centro, né, que já está aí bem, já faz um bom tempo, que é o CVV, que é o Centro de Valorização pela Vida. Eu acho que linka muito com o livro, porque é um DISC, é um número que você tem acesso, que é o 188, parece, é uma coisinha assim, o número que tem, parece que é esse número que você disca, e a partir do momento, você precisa, vamos dizer, ser contido, os 15 minutinhos que você tinha de desistência ali pela sua vida. E quando você tem contato com os profissionais adequados e que você tem as orientações, você é contido dessa desistência. É como se fosse os 15 minutos que você tivesse ali naquela vontade e que você pudesse ter um espaço e você poder falar e poder ser acolhido, você modifica. Então, tem todo um acolhimento para que essas pessoas. Geralmente, eu estou aqui no consultório e diz assim, é a senhora doutora Ângela? Aí eu, sim, o que posso ajudar? A comunicação é essa. Recentemente, eu estou em cima do segundo andar da minha casa e vou me jogar. Eu disse, tem como chegar daqui, vamos dizer assim, eu posso chegar aí 15 minutinhos, você me aguarda, aí eu fico tirando e conversando com o próprio sujeito, e eu digo, se afaste da sacada. E aí eu digo, falo dos filhos, né? E a gente já tinha um contato em nível da terapia e a gente precisa, vamos dizer, ser bem pontual dentro da nossa colocação para que o sujeito perceba que a vida é a melhor opção que a gente tem ainda, certo? Mesmo diante de tanta dor, de tantas aflições que a gente tem e que a gente possa falar daquele momento sendo mais acolhedor com ele, porque ali existe a vontade mesmo de finalizar, mas é finalizar porque ele não suporta lidar com aquela dor daquele momento, do sofrer. Então, é muito... Esse livro foi maravilhoso, né? Então, a gente precisa ativar esses conhecimentos até para os jovens, falar, de ter espaço, né? De falar dessa sua própria dor. E a escola, desembargador, está fazendo um trabalho junto com a gente, assim, para mim, uma experiência a cada, vamos dizer, orientação que eu faço com os alunos, é sentir que eles conseguem falar sobre aquilo. Eles não têm, vamos dizer assim, dificuldade de não se trazer. Eles querem se esvaziar, eles querem poder se colocar. Então, eu só tenho que agradecer essa oportunidade que vocês me deram aqui de poder trazer um pouquinho do conteúdo e do meu olhar como profissional com relação a esse tema que muitas vezes é tão delicado que as pessoas não gostam muito de trazer ou de falar, mas é super necessário. Vou falar Ana Paula é a nossa aluna da EMERGE, tá, Vou gente? falar sobre o jeito certo de falar de suicídio. Qual seria, então, a melhor maneira de se abordar o suicídio? Nem
censurar nem falar de qualquer jeito. Quando o assunto é suicídio, a doação de certos cuidados por parte de jornalistas e comunicadores em geral pode evitar a repetição de novos casos e, mais importante, promover a cultura da prevenção através da informação clara e objetiva em favor da saúde. Obrigada, Ana Paula. Então, nós passamos agora ao professor Marcos Carneiro, professor e psicólogo. Obrigado, Leide. Ângela, cada vez mais eu fico encantado com as suas colocações. Primeira coisa que a gente tem que ter, a Amanda também, gostei muito do texto que a Amanda leu, né? Aí a Ana agora. Bom, mas assim, deixa eu só chamar a atenção de vocês para uma coisa. Essa relação da tentativa, do fato consumado, não é uma coisa do agora. Isso teve uma origem, tá certo? Desde o primeiro homem que pisou a Terra. Então, veja, todos os estudos, isso passa desde a época dos filósofos, vê na cultura a origem dessas tentativas, né? Vê a justificativa filosófica, vê também pelo o lado médico, né, que é o lado da doença. Hoje, um termo mais adequado para se utilizar, eu chamaria a atenção de vocês que usassem o termo ideação. A ideação, quer dizer, a ideação suicida. Então, a ideação suicida, ela vai do pensar ao fato consumado, da tentativa, a autoflagelação, tá certo? Mas também aquela pessoa que pensa. Outra coisa que os estudos mostram que não é uma doença. O fato em si não é a doença. Ele pode ter a causa em doenças, principalmente aquelas doenças que comprometem o humor da pessoa, levando a uma pessoa à desesperança. O que é desesperança? Um exemplo de desesperança. Eu sou estudante de medicina e de uma hora para outra eu vou descobrir que, por mais que eu estude, por mais que eu seja um melhor médico, eu não vou salvar a vida da minha mãe. Eu começo a trazer na minha fala conteúdos, que a gente chama conteúdos latentes, que é algo que no futuro eu não vejo esperança. Essa relação já é um bom sinal na ideação suicida. Por isso que a gente recomenda, eu tenho uma certa cautela, como as campanhas, elas levam do ponto de vista cultural, e ela às vezes chega na pessoa que está precisando de forma errada. Então, a gente tem que ter cuidado como se utilizar esse termo da ideação. Então, se uma pessoa ela traz uma característica de desesperança, e já escrevi um livro sobre isso, que fala exatamente que não existe ninguém que chegou a pensar ou ao fato consumado que ele não passa pelo fator estressante. O estresse, que a gente chama de estresse, que é o estresse negativo, ele levando a pessoa a se encontrar com essa desesperança. Na psicologia, nós temos um teste que ele é muito eficiente nesse sentido, que é um teste de ideação suicida, que é de Aaron Beck. E aí, quando a gente aplica, primeiro, a gente vê que a pessoa traz a desesperança. Quem são as pessoas que trazem a desesperança? No livro, ele traz exatamente esse critério, que é aquela pessoa que está com alteração de humor. A alteração de humor pode ser por um momento que a pessoa chegou a um dos sentimentos mais causadores do estresse, que é a frustração, a angústia, o medo. Todos esses fatores, ele pode levar a pessoa a
ir lá para a desesperança. Então, quando a gente identifica a desesperança em uma pessoa associado a um uso de drogas, principalmente de drogas que diminuem as atividades mentais, como as drogas depressivas, essa pessoa ela vai ter um humor rebaixado. Então, ela vai tender a um processo depressivo, que nem sempre é a depressão maior. Mas a pessoa que comete, ele pode ter um momento de euforia, quer dizer, ele tem essa relação bipolar do humor. Por exemplo, eu já acompanhei algumas pessoas que chegaram a consumar o fato que eles estavam exaltados, alegres, e aí eu chamo o coordenador na época dessas pessoas, e eu digo, olha, vamos ali, chegue perto daquela pessoa. As pessoas que estavam perto dele simplesmente disse, não, ele estava alegre, não sei o quê, ele não está com alegria, ele está num processo que a gente chama de mania, exaltado. Ele tinha um comportamento que ele não era aquela pessoa que está, mas de uma hora para outra essa pessoa estava, o que é que ele estava fazendo? Ele estava chamando a atenção. Então, quem lida com sala de aulas, aquele aluno que é quieto, e de uma hora para outra ele está exaltado, ele está chamando a atenção. Alguma coisa está mexendo com ele. E aí, as campanhas, como às vezes elas são colocadas, eles veem muito a campanha do lado de mídia, mostrar, por exemplo, Setembro Amarelo. Por que setembro? Há uma relação sazonal, que a gente chama, há um período que, se vocês forem fazer um estudo das pessoas que mais cometem o período, essa relação sazonal na nossa região, ela é um período de frio, ela é um período que começa de junho, pode fazer. Aí as pessoas que vocês viram que tentaram ou que consumaram o suicídio, de junho a setembro. Tá certo? Então, a relação do amarelo, da cor, Então, algumas coisas é interessante chamar a atenção dentro da sala de aula. Se tem uma prática esportiva, para que a gente vai pegar essas pessoas que vão lá, que estão querendo praticar o esporte, e dizer, não, você vai para uma palestra para falar sobre o Setembro Amarelo. Então, ter cuidado, é a mesma coisa que você chegar, se eu chegar agora assim, imagina que vocês, pessoal, agora, uma Coca-Cola com um pão doce, todo mundo vai começar a salivar. É a mesma coisa de você falar aquilo que o outro não quer escutar naquele momento. Então, é você deixar o outro procurar, e aí procurar uma psicóloga. Então, desse livro que nós escrevemos, que foi um livro de pesquisa, eu chamo a atenção quando diz exatamente o sofrimento psíquico pode ocasionar a ideação suicida devido ao esgotamento profissional ou às cobranças excessivas. Um dos sentimentos que mais leva as pessoas ao suicídio é a cobrança, aquelas pessoas que têm muita atividade e que ela tem exatamente a autocobrança da eficiência, e aí ela fracassa no negócio desse. Você pode observar que as alterações do humor, elas são muito presentes nessas pessoas. Então, em suma, esse estudo enfatiza as características psicológicas ligadas à saúde mental. Aqui, esse estudo, nós fizemos com profissionais de saúde, com médicos, enfermeiros, psicólogos, farmacêuticos, visando sua adaptação ao estresse. Então, a pessoa se adaptar ao estresse e a vulnerabilidade dessas pessoas e as medidas preventivas. O que é uma medida preventiva? É exatamente o que nós estamos fazendo aqui. É procurar um modelo adequado para este modelo adequado ser aplicado à escola Desembargador, tá certo? Neves Filho, que não é o mesmo modelo de planejamento que tem que ser feito para a Escola Santos Dumont, que não é o mesmo para uma escola particular. Pode algumas variáveis. Por quê?
porque nesse estudo é importante a gente trazer para o planejamento a relação socioeconômica, a relação da exposição aos fatores estressantes, a relação das pessoas dentro do contexto dele com a família. Então, é uma relação multifatorial. Primeiro, é não olhar para a ideação suicida como uma doença, mas olhar as políticas públicas de observação e de palestras mais preventivas, aqueles casos que a gente observa alterações significativas, encaminhamento para um profissional adequado, para ele fazer essa escuta, fazer o acolhimento, tá certo? Observar aquelas pessoas, que tem pessoa que é o seguinte, ela faz a comunicação dentro desse contexto com as automutilações. O aluno que está todo cortado, o profissional que está todo cortado, vive todo o tempo machucado em algum lugar, fica com ideias que a gente chama ecolalias, fica repetindo a mesma coisa, a mesma palavra. É um sinal importante, aquele que fica, quando você vai falar com ela, eu não posso, professora, fazer isso aí, eu não pude, porque minha mãe bateu em mim, sempre ela diz isso aí. Então, isso são formas, assim, que tem que fazer. Então, o planejamento, ele, dentro do critério de prevenção, é um dos fatores mais importantes para ser trabalhado dentro de uma instituição. Tá certo? E aquela coisa que isso é pecado, não presta, você está errado, se você está coisa de levar a religiosidade como uma forma de não é uma coisa boa também. A cobrança excessiva, se essa pessoa já está com um fator estressante que está levando ela a tudo isso, a cobrança excessiva vai fazer ele piorar, tá certo? O que eu posso dizer a vocês, em todas as pesquisas que eu participei, inclusive na Argentina, tive a oportunidade de trabalhar numa universidade lá com um trabalho em cima dessa temática, o que a gente observou que, para o Brasil, há uma redução da execução do fato final em pessoas que ela tem uma religião, ela é praticante de uma religião, não importa se é católica. Agora, veja só para vocês terem uma ideia. Quem seria um profissional que ele jamais cometeria? Um médico. Faça um estudo para você ver que são os que mais têm ideação suicida, por conta das dores, da frustração, exatamente, do enfermeiro. Então, nós temos um tipo de estresse que é chamado estresse crônico laboral, estresse crônico negativo laboral, que é a síndrome de burnout e as doenças psicossomáticas que apresentam, normalmente, assim, traz, de vez em quando, traz sempre a ideação suicida. Certo? Então, encontrou uma pessoa, o que é que tem que fazer? Levar essa pessoa, falar com ela, orientá-la para ser acompanhada por um psicólogo, por um psiquiatra, né? Para observar isso aí. E uma vigilância da escola, da família, nessa ideação, onde a maioria, assim, quando apresenta o fato consumado, ele traz uma coisa interessante. Ele diz assim, eu vou me matar. Tem um ditado que diz assim, nesse contexto da ideação suicida, cão que late, morde. Então, ele pode realmente, aquela coisa, não, está dizendo, não vai cometer. A boa parte que faz, que diz que vai fazer, ele faz. Tá certo? E eu pensar, então, a prevenção, ela é importante. Agora, cuidado, a gente tem que ter cuidado como fazer esta fala. E eu gosto muito do André Trigueiro, quando ele fala exatamente de viver é a melhor opção. Então, veja, se o outro ele tiver esse desejo e entrar dentro desse contexto de viver é a melhor opção, agora leve uma opção boa para ele.
não é levar o preconceito, não é levar coisas que vai desestruturar a mente dele. Tá certo? Então, assim, eu acho interessante, assim, esse trabalho, ele tem que ser, mas é um trabalho, como a Ângela traz muito bem, é um trabalho preventivo, é um trabalho de observação, é um trabalho de acolhimento, tá certo? É um trabalho que você tem que deixar que o outro, ele traga, ele confie, ele abra o seu coração, a sua mente, para dizer, eu estou precisando de ajuda. E onde eu vou encontrar essa ajuda? Se ele for atrás de ajuda e encontrar uma pessoa errada, vai piorar. É por isso que, nesses casos, é importante profissionais que saibam lidar com isso. E aqui deixo com vocês um dos maiores centros de pesquisa que a gente tem aqui, que é o Hospital da Restauração, onde fica a central de atendimento, tratamento, o Hospital da Restauração. A gente tem todos os dados lá. E onde tem um trabalho fantástico é no Hospital das Clínicas. Tem lá um hospital, um grupo de profissionais que trabalham exatamente com políticas públicas voltadas para a ideação suicida aqui na nossa região, um dos maiores centros de pesquisa que a gente tem. E excelentes profissionais, tá certo? Então, vocês podem caminhar para esses espaços e, normalmente, a questão do horário. Observem, se vocês forem observar os horários, assim, onde há uma alteração significativa do hormônio das pessoas, entre as 16 e as 18 horas. As pessoas todos nós temos uma alteração significativa, principalmente do cortisol, que é responsável para energizar o corpo, né? E essa alteração de humor, ela pode estar numa relação comórbida, ou que a gente chama relação com doenças, tá certo? E principalmente as doenças, aquelas que têm algo com o humor, a relação do humor. Ok? Então, eu espero ter colaborado com algumas coisas para vocês aqui. Fico muito feliz com essas aulas de vocês. Nós agradecemos, professor Marcos, e psicólogo, né, Marcos Carneiro, agradecemos também a psicóloga Ângela, agradecemos a presença de todos que estão aqui e vocês estão convidados para estar conosco. Muito obrigada, Aline, obrigada pela presença e um beijo. Tchau, tchau e até a próxima.